organização das empresas. Eu reputo isso como importante porque a organização da empresa, a criação da empresa, a constituição dela, sua formação, ela acaba por interferir muito no dia a dia da empresa e em todos os seus procedimentos que dali para frente provocarão. Então, como princípio, nós teríamos aí uma situação que eu basicamente utilizaria como exemplo: duas pessoas querem formar uma empresa, se reúnem, provavelmente, e eu aconselho, deverão procurar um profissional do direito, normalmente é este que dá uma assessoria mais adequada, pode eventualmente se utilizar de um escritório de contabilidade, mas um profissional do direito sempre será o mais adequado para isso. Primeiro tem que estabelecer o que será feito, o que será a atividade dessa empresa. Ela vai ser uma empresa do comércio, vai ser uma empresa da indústria, vai ser uma empresa de serviço. E dentre essas três grandes modalidades, transporte, ela poderá ser comércio varejista, por exemplo, ou comércio lojista, ou de serviços, serviços de informática, serviços de manutenção, serviços de engenharia, enfim, você tem uma infinidade de atividades que é o princípio que, na realidade, você tem que definir para, a partir daí, você começar a criação da sua empresa. E ela vai ser criada com o seu contrato social. O contrato social é o documento básico da empresa, que traz nele o objeto da empresa. Então, qual é a atividade que ela vai estar exercendo e que ela exercerá durante todo o seu tempo. Qual é a composição societária? Pode ter 2 sócios, pode ter 3 sócios, enfim. Qual é a participação de cada um? Quem é o administrador, quem não é o administrador? E as regras, inclusive, regras até sobre o aspecto de uma eventual dissolução, como proceder, enfim, é um contrato social onde que você tem o começo, meio e fim da empresa. Esse contrato social tem o seu registro oficial em cartórios, todo o procedimento correto de uma contratação, de um estabelecimento de um pacto jurídico entre pessoas que vão prestar serviço, que vão estar atuando para outros. Muito bem. A partir da hora que você tem o contrato social, aí você começa a fazer todos os procedimentos legais de registro. E um deles que interfere muito na nossa área trabalhista é a classificação da empresa. Na classificação da empresa, você terá que fazer o seu registro no Ministério da Fazenda, e isso tem-se a necessidade de identificar qual é a atividade principal e quais são as atividades secundárias. Necessariamente, você tem que ter a atividade principal, não obrigatoriamente as atividades secundárias. Mas, muitas vezes, as empresas, para ter uma abrangência um pouco maior, ela coloca as atividades secundárias, mesmo, muitas vezes, ainda não estando previsto, não digo previsto, mas não estando no seu início de atividade, ela exercendo aquela atividade secundária prevista, só exercendo a atividade principal. Por que é importante? Esse é o famoso CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Ele é importante porque ele vai
direcionar se a empresa é uma empresa, primeiro, dentro daquelas classificações que eu fiz, comércio, indústria, serviço. Agora, se ela não se classifica adequadamente, ela pode ter consequências um pouco, economicamente, um pouco danosas. Como, por exemplo, é do código do CNAE que a empresa vai ter a sua classificação de riscos trabalhistas. Então, se ela se classifica como uma empresa em que estará trabalhando na área de desenvolvimento petroquímico, com certeza esse CNAE vai remeter a um grau de risco elevado. Por consequência, esse grau de risco elevado vai trazer um custo maior nos encargos sociais da empresa. Então, é importante você ter esse tipo de atenção desdobrada, muito dobrada, triplicada em relação à definição das suas atividades. A atividade que ali estiver, vamos dizer, descrita, ela tem que estar diretamente ligada ao objeto social do seu contrato social. Então, você cria a empresa através do contrato social. Quando você vai fazer o registro da empresa para buscar o CNPJ dela, você tem que ter as atividades. Uma coisa está relacionada à outra. E onde entra isso tudo? Também na área trabalhista. O código de atividade, somado ao objeto social da empresa, vai direcionar a empresa a que tipo de representação sindical ela vai estar vinculada. Então, nós temos aí uma empresa, por exemplo, do comércio, ela vai estar pelo patronal representado pelo sindicato dos empregados do comércio ou varejista, lojista, supermercado. Pelo lado dos trabalhadores, vai estar representada pelo sindicato, aqui na capital, por exemplo, pelo sindicato dos empregados no comércio. E disso, você vai ter aquilo que complementa a legislação trabalhista, que são as convenções coletivas que são emanadas das negociações entre sindicato dos empregados e sindicato patronal. Então, veja, é importante, muitas vezes parece que não é relevante, é importante essa classificação. E é importante que você, mesmo que não esteja por criar uma empresa, esteja simplesmente me ouvindo no sentido de ver o que está correto ou não na sua empresa, dê uma olhada no seu contrato social. Veja se ele está adequado no seu objeto social às atividades que a sua empresa está hoje prestando no mercado atual. Veja o seu código de atividade, o CNAE, se o código principal é o código principal da sua empresa e se os códigos secundários atendem às atividades que você hoje está executando. Porque nós temos que considerar um dinamismo. Você cria a empresa e ela, no decorrer do tempo, ela pode até mudar a sua atividade. Eu uso muito o exemplo de uma empresa que começa a negociar, por exemplo, comercializar aço, que é um ramo que eu atuo, que eu conheço. Ela começa a negociar com aço, mas só que somente o aço não tá muito bom, precisaria expandir um pouco mais o mercado, aí ela começa a vender também cimento, areia, tijolos, e aí começa com conexões. Então, ela deixa de ser uma empresa, vamos dizer, da distribuição, da revenda de aço, e passa a ser uma empresa da distribuição e revenda de materiais de construção. Os sindicatos patronais são totalmente diferentes.
e que podem ter convenções coletivas diferentes. Então, pode uma empresa começar numa atividade e mudar para outra. Estou recebendo aqui uma outra questão. O que acontece se classificar minha empresa de forma incorreta? Se houver uma classificação incorreta, ela deve ser imediatamente corrigida junto ao Ministério da Fazenda, para que ali contenha a atividade correta da empresa. Existe um procedimento no Ministério da Fazenda em que você faz uma atualização ou uma retificação de sua atividade. Por isso que é possível você ter mecanismos de atualização, de revisão, de cancelamento de atividades. Então, isso tem um dinamismo muito grande. E se faz necessário, porque se você não se ater a esse tipo de preocupação, você pode ter consequências muito danosas no futuro, porque você pode, eventualmente, imagine você estar dentro daquilo que é previsto na legislação trabalhista. Tudo que nós discutimos na legislação trabalhista, e aí vem aquilo que nós sempre buscamos, que é reduzir todos os custos que possam trazer de ações trabalhistas que as empresas possam enfrentar. Uma delas é você estar dentro de uma classificação não adequada, seguindo uma convenção coletiva não apropriada, e aí, passado mais de 5 anos, que é onde prescrevem os direitos trabalhistas, um profissional entrar com uma ação trabalhista contra a sua empresa porque você não estava seguindo o piso da categoria ou não estava fornecendo um ou outro benefício que a categoria determina e cuja convenção coletiva que você estava seguindo era outra. Então, veja, parece não muito importante você ter uma classificação genérica, não se preocupar muito com isso, e depois isso trazer consequências maiores. Na indústria, isso é mais relevante, porque o CNAE, ele traz o grau de risco. O grau de risco, dependendo da atividade da empresa, ele pode ter grau de risco 1, 2, 3. Então, conforme vai se elevando a atividade de risco do trabalhador, esse índice ele vai gerando um custo proporcionalmente maior quanto maior for o grau de risco. Então, você imagina uma folha de pagamento de 100, um comércio comum, ele recolhe 1% dentro dos encargos sociais, ele recolhe para esse item de risco que está dentro dos encargos sociais. Se você tem uma atividade que o grau de risco é 2, então você passa a recolher 2%. Então, nós não estamos falando de 1 para 2, nós estamos falando de um aumento de 100% em um determinado custo de encargos sociais. Se você tem, por outro lado, uma indústria onde você tem uma atividade de risco maior ainda, você pode ter esse índice, e dependendo dos acidentes também que essa empresa possa ter ocorrido num período, ele pode chegar a 5% de encargos sociais. Então, se nós estamos falando de custos, é algo que nós estamos falando de 1 para 5, ou até para mais, são 500% de aumento num custo que a empresa possa ter. Então, essa classificação, essa estrutura que a empresa tem que montar no seu início, que é contrato social,
a classificação do CNAE dentro da esfera do Ministério da Fazenda é importantíssimo. É óbvio que depois que a empresa fez essas duas, dependendo da atividade, tem a inscrição municipal, tem a inscrição estadual, que aí são esferas mais da área tributária, que, dependendo da atividade da empresa, tem os tributos em mercadoria, ou, dependendo, pode ter o tributo de serviço, que seria o ISS, que não é o assunto que nós vamos abordar, porque entra mais num aspecto tributário, mas que tem um pouco de reflexo também dessa classificação. Então, eu estou insistindo nessa classificação porque é algo que passa desapercebido. Então, aconselho você que me ouve a, nesse momento, pegar o contrato social da sua empresa, veja o objeto dela, se ele está de acordo com o que você hoje está atuando. Depois pega o cartão do CNPJ, onde que ele traz lá a atividade principal, tem o CNAE da atividade principal, e tem o CNAE das atividades secundárias. O CNAE é uma lista grande de atividades, ela vale para o Brasil todo, ela tem algumas atividades que tem que ser um pouco mais bem analisada para ver a que grupo ela pertence, porque ela tem uma nomenclatura que pode confundir a pessoa ao classificar, porque se você olhar pode ter duas subclassificações, né, atividades secundárias que podem ser semelhantes e pode trazer direcionamentos de custos bem diferentes. E como nós estamos aqui com o objetivo de reduzir em até 90% o custo de processo trabalhista de suas empresas, é importante que isso seja feito logo no começo, adequadamente, porque senão você já começará todo o teu procedimento de forma não adequada e de forma errada, que faz parte de um rol de assuntos que eu acho muito importante vocês reverem, analisarem, para que de tudo isso que a minha experiência tem trazido para algumas das empresas para a qual eu presto serviço, eu acho que poderá também trazer para vocês, e com isso nós conseguimos atingir nossa meta. Então, vamos sempre estar buscando essa redução, porque hoje o custo é um elemento essencial que se administre adequadamente, criteriosamente, e ele, se não administrado no seu início, quando chegar ao seu final, vamos assim dizer, muitas vezes não dá para ser corrigido. Ele aí já está e não tem como evitá-lo. Então, faz-se necessário uma revisão, ou para aquele que não está atuando e que vai criar uma empresa, que vai constituir uma empresa, ou está nesse momento já participando da criação de uma empresa, então que fique bem atento a esses dois pequenos pontos, que parecem muito simples, mas que são essencial para tudo aquilo que nós vamos falar após a sua criação. Então, vamos usar alguns exemplos dele e dele partir, porque teremos direcionamento totalmente opostos conforme a classificação de um e de outro.